Graça e paz, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos vocês que estão conectados aqui pela primeira vez conosco. Nesse momento nós vamos estar dando início a um culto de adoração ao único Rei que é digno. Eu te convido também a estar se desligando de tudo aquilo que está ao seu redor, para que nesse momento, agora, nós possamos estar juntos, orando e entregando esse momento ao Senhor. Vamos estar orando? Pai querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar conectados contigo. Muito obrigada, Senhor, pelas lutas, pela aprovação, porque sabemos, Senhor, que mesmo em meio à fornalha, o quarto homem está passando com a gente. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos desamparou. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua presença nos fortalece, a Tua graça tem nos bastado. Pai querido, nesse momento eu gostaria de te entregar em especial aqueles, Senhor, que estão passando por lutas já no início desse ano. Pai, que o Senhor venha estar vindo, Senhor, com o Teu consolo e com o Teu conforto sobrenatural. Pai querido, eu te entrego aqueles que perderam, Senhor, pessoas queridas, Senhor. Senhor, nós estamos aqui chorando com aqueles que choram, porque foi o que o Senhor nos ensinou. Pai, eu peço por provisão, Senhor, financeira, Senhor, para aqueles que estão passando por dificuldades. Abre, Senhor, portas, Senhor, e fecha as portas que precisam ser fechadas. Pai querido, eu te peço que o Senhor venha estar aumentando a fé do teu povo. Senhor, se existirem pessoas aqui conectadas hoje, Senhor, que perderam a sua esperança, que perderam a sua fé, que o Senhor possa estar invadindo, Senhor, esse lar com teu amor nesse momento. Nos dá, Senhor, uma porção dessa tal fé que move montanhas, porque existem muitas montanhas, Senhor, que nós precisamos ultrapassar, mas que nessa caminhada o Senhor esteja conosco. Lembre da sua bondade, Senhor. Traga à memória aquilo que nos dá esperança. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti. Somos gratos pela salvação. Somos gratos pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Pai querido, que cada palavra, Senhor, liberada aqui, cada adoração entoada, venha encontrar corações sedentos, corações famintos e solo fértil. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Aline. Agora eu te convido para colocar em mãos a palavra do Senhor, para que juntos possamos estar fazendo a leitura bíblica, que se encontra lá em Salmos 118. Atenção aos versículos. Versículo 1, 5, 6, 8, 9, 14 e 17. Façamos juntos a leitura bíblica? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 5. Na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. 17. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Amém? Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Amém. Deus, somente Deus, cuida de mim, aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente
que vem ao encontro dos nossos corações quando pensamos em dízimos e ofertas. Afinal de contas, é nesse momento que temos a oportunidade de agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem dado, pelas ofertas de amor, pelas ofertas de provisão que o Senhor tem nos agraciado dia após dia, não só a nós, mas a todos os nossos familiares. Então hoje você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta, ou através da conta bancária que está aparecendo agora na sua tela, ou vindo de forma presencial em nossa igreja e depositando no gasofilácio. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor nesse momento, eu te convido a revelar aqui no chat como está seu coração em relação à presença do Senhor. Coloque emojis, expresse em formas de palavras qual o sentimento que te traz estar hoje conectado com o Senhor e os nossos irmãos em Cristo. Vamos louvar ao Senhor? Pelo Senhor, marchamos sim no seu exército, poderoso é sua glória, será visto em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general, declare isso, igreja, com verdade no seu coração, não nos resistirá. Com as palmas. O Messias, marchamos sim em sua mão, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Agora aquele brado. Vamos cantar o canto da vitória, vencemos a batalha, toda alma contra nós, ela perecerá no nome de Jesus. O nosso general, nos seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general, cante igreja, nenhum inimigo, só as vozes e as palmas vão celebrar o nosso general, o nosso. Forte igreja, no nome de Jesus, declare isso. O nosso general, aleluia, os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. No nome de Jesus, nenhum inimigo nos resistirá. Declare mais uma vez, nenhum inimigo. Amém. Nesse momento nós estaremos sendo alimentados espiritualmente com a porção que o Senhor preparou para os nossos corações, através da vida do nosso querido pastor, Valmir Claudino. Olá, queridos irmãos, amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
a nossa esperança. Eu gostaria de, nesta oportunidade, refletir com os queridos sobre as mensagens contidas no Salmo de número 25, Salmo escrito por Davi. Nós leremos até o versículo 12, embora em nossa mensagem venhamos a pensar neste salmo como um todo. Eu gostaria, por isso, que você abrisse a sua Bíblia e pudesse acompanhar esta leitura e, ainda de Bíblia aberta, acompanhar aquilo que será dito acerca deste maravilhoso salmo que tanto inspira os nossos corações, a nossa vida. Ouçamos os 12 primeiros versículos do Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. No Salmo 25, nós encontramos Davi tecendo considerações sobre a importância, o valor e os efeitos da confiança em Deus. É importante lermos este salmo sob esta perspectiva para que a gente descubra os benefícios, as bênçãos que a confiança em Deus pode trazer para a vida do ser humano, para a vida daquele que nele deposita a sua fé. Antes de começarmos a pensar, a pontuar esses efeitos, eu gostaria de lembrar que quando nós estamos falando em confiança em Deus, não estamos falando numa experiência pontual, em algo que acontece em um determinado momento, em uma determinada circunstância. Mas nós estamos falando numa maneira de viver. Estamos falando num estilo de vida, numa maneira que caracteriza a vida de um ser humano. Quando falamos em confiança em Deus, nós falamos que esta há que ser a característica que deve marcar a vida do cristão, a vida daquele que um dia, pela fé, entregou a sua vida a Cristo Jesus. A vida daquele que um dia teve uma experiência salvífica com o Mestre amado. Esta pessoa que é chamada de crente, ela há que confiar em Deus em todo o tempo, em todos os momentos,
em todas as circunstâncias, porque isto é uma maneira de viver. Davi nos fala exatamente acerca disto. Ele pensa na confiança em Deus como sendo um estilo de vida, como sendo a marca daquele que um dia conheceu a Deus. E esta pessoa, então, a partir daquele momento, a partir daquela experiência, ela passa a viver com Deus e a confiar nele. Quais são as bênçãos, os benefícios, os efeitos que a confiança em Deus propicia? Ao lermos o versículo 3, nós encontramos Davi dizendo que aqueles que confiam em Deus não são envergonhados, ou seja, são honrados. Aquele que deposita sua fé em Deus não se torna alvo das críticas, melhor dizendo, daqueles que zombam da fé. Não. Ele é alguém que, a despeito dos problemas que ele possa vivenciar, das lutas que ele tenha de enfrentar, esta pessoa é honrada. Deus leva em conta a sua fé, Deus leva em conta a sua confiança. Um dos exemplos mais interessantes que nós temos em nossas Bíblias é o exemplo do encontro de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Isso está escrito no capítulo 18 do livro de 2 Reis. O texto diz que de um lado estavam os profetas de Baal. Eram 450. Do outro lado estava Elias, profeta de Deus. E diante deles estava uma multidão. E agora Elias propõe um teste. E diz: o Deus que responder por fogo, este realmente será Deus. Mandou que eles construíssem um altar. Elias também construiu um altar de pedra. Mandou que eles colocassem um animal sobre aquele altar, que o partissem e o colocassem sobre aquele altar. Elias também fez o mesmo. E agora diz Elias àqueles homens: clamai, pedi que o seu Deus, que Baal, envie fogo e destrua, consuma este animal sacrificado. E a Bíblia diz então que aqueles homens gritavam, aqueles homens clamavam, aqueles homens rodopiavam, aqueles homens faziam tudo, aqueles homens se cortavam, gemiam, e nada aconteceu. Levaram horas fazendo isto. Levaram horas pedindo que Baal, o Deus deles, os atendesse. E nada aconteceu. E agora chega a vez de Elias. E Elias manda que joguem muita água sobre aquele altar. E eles jogam muita água. As pessoas que ali estavam jogam água, e água, e água. De modo que todo aquele lugar, todo aquele altar, as cercanias daquele altar estavam inundadas, cheias d'água. E agora Elias ora ao Senhor e pede que Deus
em sua infinita graça, ouça a sua oração e mande o fogo do céu. E a Bíblia diz que veio o fogo do céu e que consumiu não apenas aquele animal, mas até mesmo as pedras daquele altar. E a multidão, quando viu isto, começou a clamar e a dizer em alta voz: só o Senhor é Deus. Aquele que confia em Deus, aquele que crê em Deus, em situação nenhuma, em hipótese nenhuma, será envergonhado. Muito pelo contrário, ele será honrado por Deus. Deus não frustra a confiança, a esperança daqueles que nele esperam. Mas agora nós chegamos a um outro versículo. E este outro versículo ou a outros versículos, e estes são os versículos 4, 8, 9 e 12. E estes versículos enfatizam uma só verdade: que Deus ensina e guia os que nele confiam. Nós, seres humanos, carecemos de orientação e de conselhos. Carecemos de alguém que nos guie pelas estradas da vida. Alguém que nos ajude a fazer escolhas, a decisões tomar. E há momentos que, olhando em nosso redor, não encontramos ninguém que possa fazer isto. Mas agora, Davi, certamente fundamentado na sua experiência, ou em suas experiências, e inspirado pelo Santo Espírito de Deus, declara que Deus ensina, que Deus guia, que Deus orienta, que Deus conduz aqueles que nele confiam. A Bíblia fala isto e nos ensina isto, dizendo que isto ocorre através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o nosso guia, é o nosso orientador. Em João 14, 26, o Senhor Jesus diz exatamente isto: ele vos guiará. O Espírito Santo habita em nós exatamente para ser este mentor, para ser este professor, para ser este orientador, para ser esta luz que nos conduz, que nos orienta. É confortador saber que não estamos sozinhos neste mundo e que no momento em que precisarmos tomar ou fazer escolhas importantes, nós teremos o auxílio divino, o auxílio que vem do céu. Mas não apenas naqueles momentos, mas em toda a nossa trajetória, nós teremos um guia, um mestre, um professor, que é o nosso Deus. Quando nós chegamos nos versículos 6 e 7, Davi nos mostra uma outra verdade. Ele diz que aqueles que confiam em Deus são sempre lembrados por Ele. Ou seja, Deus os tem na sua mente, Deus os tem no seu coração. Um dos textos que salienta esta verdade
é o que está em Isaías 49:15, onde encontramos o próprio Deus, através do seu profeta, dizendo: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que mama, do filho do seu próprio ventre? Mas, se isso acontecer, disse Deus, ou mesmo que isso possa acontecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Há um Deus que se recorda de nós, que se lembra de nós a cada momento. Até porque Ele está acompanhando os nossos passos. Ele está nos conduzindo, está nos guiando. Nós, aquele que confia em Deus, é alvo do cuidado paternal de Deus. Não estou falando que Deus não ame as outras pessoas. Ele ama a todos. Ele busca a todos. Ele se lembra de todos. Mas aqui Davi diz de uma maneira muito especial. Era como se Davi estivesse dizendo: Deus se lembra de mim a cada instante. Deus nunca se esquece de mim. Eu estou sempre na mente, no coração de Deus, porque Ele, o meu Deus, me ama. Há momentos em que nós somos tentados a pensar que Deus se esqueceu de nós. Há momentos que as circunstâncias ficam tão difíceis que nós perguntamos: será que Deus está vendo isto? Será que Ele está olhando para mim agora? Será que Ele está pensando em mim agora? Será que Ele está se lembrando de mim agora? Querido amigo, querido irmão, lembre-se de uma coisa: o nosso Criador e o nosso Salvador, por meio de Cristo, Ele sempre se lembra de nós. E se lembra de nós com amor. Mas ainda, ao lermos o versículo 11, Davi nos diz uma outra verdade maravilhosa. Ele diz que aquele que confia em Deus é perdoado por Ele. Enquanto estivermos neste mundo, não estaremos isentos de problemas. E ainda que o pecado não seja uma maneira de viver, e na vida do crente, o pecado há de ser sempre um acidente. Quando isto acontecer, quando este acidente espiritual ocorrer, há uma saída. E a saída para o pecado, outra não é senão o arrependimento e a confissão. E quando o pecador reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado e confessa, a Bíblia diz de uma maneira muito clara que este pecado é perdoado. E na primeira carta do apóstolo João, esta verdade é enfatizada quando ele diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça.
1 João 1,9. Então, Deus não apenas nos perdoa, mas também nos purifica, nos limpa. Davi, ao dizer isto, certamente lembrou-se da sua experiência. Lembrou-se de que um dia ele pecou contra Deus. Lembrou-se que, em um determinado momento, quando Natã foi ao encontro dele e confrontou com o seu erro, com o seu pecado, Davi abriu o coração e disse: pequei. Eu reconheço que pequei. E naquele mesmo momento, Natã disse: mas Deus já te perdoou. E perdoou mesmo. E é exatamente isso que Deus faz quando a gente confessa. Deus nos perdoa. E esta é uma bênção, querido. É uma bênção saber que este perdão de Deus é pleno, é para sempre. E no livro de Miqueias, o profeta salienta esta verdade quando diz: que Deus é este? Que Deus é como o nosso Deus, que pega os nossos pecados e os lança no mais profundo abismo. Ou seja, pecado confessado, é pecado sepultado, é pecado destruído, é o pecado que sai da mente de Deus, dos olhos de Deus. Isso é bênção. Deus não mais os vê. Deus nos perdoa. E perdoa para sempre. Mas ainda, quando nós chegamos nos versículos 14, nós encontramos Davi falando de algo maravilhoso. Ele fala de intimidade. E ele diz que a confiança em Deus propicia a bênção de uma relação de intimidade, de confiança mútua, de comunhão perfeita com Deus. Aquele que confia em Deus passa a ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Aquele que confia em Deus pode conversar com Ele acerca de qualquer assunto, a qualquer momento. Aquele que confia em Deus pode estar continuamente ao seu lado, em comunhão com Ele, com o Pai Celestial. Ele não é alguém desconhecido, mas ele é alguém a quem Deus conhece. Aliás, uma das expressões mais lindas que nós encontramos na Bíblia é exatamente esta: Deus conhece os que são seus. Então ele é alguém a quem Deus conhece. Mas ele também é alguém que conhece o seu Deus. E esta relação de comunhão, esta relação profunda, propiciada pela fé, ela só traz bênçãos para a nossa vida. Mas ainda, queridos, há uma outra verdade que eu gostaria de salientar, já finalizando esta mensagem, é que o homem que confia em Deus é liberto das tribulações. Versículo 17. A Bíblia, em nenhuma das suas páginas, diz que o homem que confia em Deus
fique isento de lutas, de problemas, dificuldades e de sofrimentos. A Bíblia não diz que a fé nos livra dessas coisas. Em verdade, enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos a problemas e dificuldades, até porque o Senhor, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. E ele mesmo é um exemplo de alguém que vivenciou tremendas aflições. Mas a Bíblia diz que aquele que confia em Deus não é vencido pelas aflições e tribulações da vida. As tempestades vêm, as lutas surgem, mas mercê da graça de Deus, Ele consegue vencer ou vencê-las. Ele consegue superá-las. E é exatamente neste sentido que Davi diz: aquele que confia em Deus é liberto das tribulações. É alguém que, mercê da sua confiança, vai caminhando e vai suportando e vai ultrapassando as dificuldades e vai vencendo. E a cada vitória ele vai se tornando mais forte. A cada vitória, ele vai se tornando mais capacitado para obter outras vitórias. A cada vitória, a sua vida espiritual, a sua vida como um todo vai sendo edificada e o nome de Jesus é glorificado diante dos homens pelas vitórias daquele servo. Todas estas coisas, queridos, são bênçãos da confiança em Deus. E agora, eu creio que vale a pena a gente abrir o Salmo 25 e começar então a pensar em todas estas verdades. Começar a pensar no fato de que aquele que confia em Deus é honrado por Ele. Aquele que confia em Deus é guiado, é ensinado por Ele. Aquele que confia em Deus não é envergonhado, muito pelo contrário, ele é honrado. Aquele que confia em Deus desfruta da intimidade com Ele. Aquele que confia em Deus obtém vitórias sobre as tribulações. Aquele que confia em Deus é perdoado. Enfim, aquele que confia em Deus é abençoado. Por isso, é importante nos lembrarmos destas verdades, porque, embora, como disse, crentes e servos do Senhor Jesus Cristo, não estamos isentos das dificuldades desta vida. E por isso mesmo precisamos depositar e firmar a nossa confiança em Deus. A confiança em Deus deve ser acrescida dia após dia. A confiança em Deus deve ser uma experiência contínua, como disse no início, um estilo de vida. A confiança em Deus há de ser uma maneira de nós o honrarmos, de nós o glorificarmos, de nós dizermos para quantos nos cercam que o Deus em quem nós confiamos é maravilhoso, é grandioso, é poderoso
é digno da nossa fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que dia após dia, através do seu Santo Espírito, o leve a confiar mais e mais nele. Vamos orar? Ó Santo Deus, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós aqui estamos agradecidos, pedindo, ó Deus, que o Senhor aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança em Ti. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos crescer nesta área. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, em todos os momentos, até mesmo naquelas horas em que não tivermos uma clara orientação do que está acontecendo conosco, do porquê aquilo está acontecendo, que naqueles momentos, de uma maneira toda especial, possamos lançar sobre o Senhor os nossos questionamentos, a nossa ansiedade, e confiarmos em Ti de todo o nosso coração. É isto que nós aprendemos na Tua Palavra. É isto que o Senhor Jesus nos encorajou a fazermos. É isto que o Teu Santo Espírito nos leva a fazer nestes dias. Agora, Pai, a nossa oração ao final deste culto é que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, que o Senhor continue abençoando aqueles irmãos enfermos, aqueles que estão vivenciando, Pai, qualquer espécie de dificuldade, de crise, até mesmo aqueles que estejam se sentindo espiritualmente fracos e desanimados. Ó Deus, abençoa-os. Estenda sobre cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada ancião, cada anciã, cada irmão, enfim, as Tuas mãos de misericórdia, de orientação e de poder. Abençoe também, ó Deus, aqueles amigos que nos ouvem, aqueles que, de algum modo, estão sendo guiados pelo Teu Espírito para tomarem uma decisão ao lado de Jesus. Que eles o façam o mais depressa possível, para a glória do Teu nome e para a felicidade deles e para a nossa alegria. Agora, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso estado, abençoe a nossa pátria. Olha para nós e para as Tuas criaturas em todas as partes do mundo. E envia, Senhor, o meio necessário para livrar-nos deste mal que tem ceifado tantas e tantas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E todos nós podemos dizer juntos, amém, amém. Glória a Deus, assim seja. Nós estamos nos encaminhando para o fim desse culto, mas se você é novo por aqui, sinaliza aqui no chat que nós estaremos te encaminhando a programação durante a semana, os cultos da nossa igreja, e aproveitando para dizer que os links para a inscrição do culto presencial já foram liberados. Então corre enquanto ainda temos vagas. Que Deus te abençoe. Até domingo!